Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Oswaldo e vamos para mais uma videoaula da disciplina de gerência de projetos de software. Hoje especificamente falando da área de conhecimento denominada gerência dos custos. Aí, como o próprio nome diz, e vocês já devem estar entendendo do que se trata, é a área de conhecimento que vai tratar do dinheiro investido dentro do seu projeto. Então, todo aquele dinheiro que é estabelecido, quanto está sendo investido no projeto desde o termo de abertura, que já tem esse valor, nesse momento é que o gerente vai estar trabalhando em cima desse valor para dividir ele nas demais atividades que vão ser utilizadas para a realização desse projeto. E como é que vai ser feita essa divisão, quanto é que vai ser estimado de dinheiro para cada uma das atividades, os recursos que vão ser necessários serem adquiridos. Então, são várias coisas que vão ser levadas em consideração pelo gerente de projetos para fazer um bom gerenciamento dos custos. Então, fica aí e bora lá conhecer mais sobre a gerência dos custos. Bem, pessoal, por definição, a gerência dos custos é a área de conhecimento que inclui os processos envolvidos no planejamento, nas estimativas, no orçamento, financiamento e controle dos custos do projeto, para que ele possa ser realizado dentro do orçamento que foi acordado, que foi aprovado aí pelas partes interessadas. Então, a gente tem o valor que foi estabelecido no termo de abertura. A partir do momento que você vai trabalhar, então, esses custos, esse dinheiro vai ser dividido para tudo que vai ser necessário investimento dentro do projeto, como, por exemplo, as atividades que vão ser realizadas, os equipamentos, materiais que vão ser necessários, qualquer contratação que tenha que ser feita, qualquer aluguel, qualquer compra, tudo isso daí, para a realização de um projeto, vai precisar de dinheiro para a sua realização. Então, basicamente, é isso que o gerente de projetos vai estar lidando quando estiver dizendo respeito à gerência dos custos. Ele vai se planejar para poder gerenciar muito bem esses custos dentro do projeto. Tá certo? Eu vou falar muitas coisas, algumas observações durante a videoaula, à medida que a gente for falando, para conhecer um pouco mais sobre essa área de conhecimento. Tá certo? Ela tem apenas 4 processos, diferente das outras que nós vimos até agora. Ela tem apenas 4. Mas é tão pouco, professor. Ela consegue fazer tudo? Consegue, pessoal. Ela consegue cobrir muito bem o que ela se propõe a cobrir, no que diz respeito aos custos. Até porque ela tem tem 3 processos de planejamento, a base de um bom projeto, a questão do bom planejamento. Então, ela tem 3 processos de planejamento e um de monitoramento e controle. Como vocês já podem ver, os 3 primeiros são de planejamento e, por fim, temos um de monitoramento e controle. Tá? E diferente das outras que tinham 6 ou 7 processos, ela é bem eficaz, mesmo tendo apenas os 4. Isso daí não quer dizer que ela seja menos eficaz no que diz respeito ao seu propósito, não, tá bom? Beleza? Então, vamos aí conhecer um pouco mais sobre a gerência dos custos, começando pelo processo de planejar o gerenciamento dos custos. Eu tenho sempre batido nessa tecla, basicamente, quase todas as áreas de conhecimento, eu digo quase todas, porque a gente vai ver algumas, que o primeiro processo não é exatamente o de planejar o gerenciamento dos custos, como foi exemplar na integração, que o primeiro foi para desenvolver o termo de abertura. Então, assim, esse primeiro processo, geralmente, na área de conhecimento, é um processo de planejamento que dá origem, que tem como saída o plano de gerenciamento daquela área de conhecimento. Nesse caso, o plano de gerenciamento da gerência dos custos. Então, esse é aquele processo onde vai se obter um artefato ao final, que nesse artefato tem todas as informações necessárias para você fazer um bom gerenciamento dos seus custos. Todos os processos que vão ser realizados para toda a questão de estimativa, de orçamento dos custos, como vai ser feito o monitoramento e controle, vai estar nesse artefato. E sempre que você for realizar ações necessárias, você vai estar consultando esse artefato, que é o plano de gerenciamento dos custos. Tá bom? Ok. Beleza. E também não posso deixar de dizer, vou frisando desde já, que ele também é um plano auxiliar que faz parte do plano de gerenciamento do projeto, que é o principal plano do seu projeto, tá bom? Então, por definição, esse processo, é o processo de definir como os custos do projeto serão estimados, orçados, monitorados e controlados. Então, basicamente, pessoal, é o processo que te dá toda a direção, você como gerente de projetos, de como gerenciar os seus custos dentro do projeto. Basicamente, é isso que ele faz, basicamente, Beleza? Vamos lá. Ele tem as suas entradas, ferramentas e técnicas e saídas, A gente tem visto
esse mesmo procedimento durante todas as áreas de conhecimento. Como eu já tinha adiantado para vocês, faz parte do grupo de processo de planejamento, pelo próprio nome dele, isso daí fica bem claro, tá certo? E o principal benefício desse processo é fornecer orientações e instruções sobre como os custos do projeto serão gerenciados ao longo de todo o projeto, né? Então, a saída desse plano é unicamente o plano de gerenciamento dos custos, né? E nesse plano de gerenciamento dos custos vai ter essas orientações e instruções de como você vai estar gerenciando os seus custos durante o seu projetinho, tá certo? Então, conhecendo, não é nem conhecendo, né? Vendo alguns aspectos das entradas que são influentes nesse processo, eu já tinha falado bastante do termo de abertura, né? Já tinha falado, inclusive, por que ele é importante, né, para a gerência dos custos, mais especificamente para o planejamento da gerência dos custos. Então, por quê? Porque o que o termo de abertura tem de importante? Que informação daquele artefato que a gente viu lá nas videoaulas anteriores, o que ele tem de informação importante agora para esse momento de planejar o gerenciamento dos custos? Então, vamos lá. Ele fornece um orçamento resumido a partir do qual os custos detalhados do projeto serão desenvolvidos. Então, ele tem lá, no termo de abertura, né, o valor que vai ser investido no projeto, né, um resumo do que vai ser feito dentro do projeto e o valor que vai ser investido no projeto. E agora sim, é o momento de pegar aquele valor e detalhar como que ele vai ser investido, né, em cada recurso, em cada momento dentro do projeto. Lá você tinha a visão geral, o valor, e agora sim você vai trabalhar, né, esse valor, dividindo ele para gerar o orçamento do projeto como um todo. Tá certo? Ele também define os requisitos de aprovação do projeto que vão influenciar o gerenciamento dos custos do projeto. Isso aí é de praxe também, né? Outra entrada influente, o plano de gerenciamento do projeto. Alguns componentes do plano de gerenciamento do projeto têm influência aqui, como por exemplo, a linha de base do escopo, né? A linha de base do escopo basicamente mostra, né, o escopo do projeto, né? Se você lembrar, a linha de base ela contém a EAP, que é a estrutura analítica do projeto, onde mostra os pacotes de trabalho, né? E esses pacotes de trabalho eles vão ter influência direta aqui para a questão de estimar os custos do projeto, por exemplo, tá? A linha de base do cronograma, tá? Qual a influência dele? Se você lembrar, a linha de base do cronograma ela é formada pelo, né, o modelo do cronograma que foi aprovado, né, quando você estava trabalhando na gerência do cronograma, e esse cronograma tem, dentre outras coisas, as atividades que vão ser realizadas, a duração dessas atividades, e daí você vai começar, então, juntamente com o pacote de trabalho e com as atividades com suas durações, vai começar então a se planejar com os custos, né, com o dinheiro que vai ser gasto para se obter esses pacotes de trabalho, que por sua vez são compostos por essas atividades que estão lá no cronograma, né? Além disso, outras informações também, né, como por exemplo, qualquer questão no que diga respeito aos riscos e as comunicações dentro do projeto também podem ter influência nos custos do seu projeto. Então, assim, elementos do plano que têm influência, né, apenas alguns deles que eu mostrei aqui, mas não se limitam a eles. Qualquer outra informação que é componente do plano de gerenciamento do projeto tiver influência, também, né, pode ser considerada aqui. Além dessas entradas, os fatores ambientais e ativos de processo que sempre tem nos acompanhado também podem influenciar, né, nesse processo de planejar o gerenciamento dos custos, tá certo? Ferramentas e técnicas, né? Então, né, o que você vai poder utilizar para processar as informações das entradas e obter as saídas? A opinião especializada, que é a opinião do especialista, né? No caso, a opinião do especialista que vai auxiliar no planejamento do gerenciamento dos custos, né? Técnicas de análise de dados que podem ser consideradas como, por exemplo, análise de alternativas. E como que a análise de alternativa pode auxiliar, né, no gerenciamento dos custos em si? Ela pode auxiliar no modo para como vai ser feito a aquisição de recursos para o projeto, por exemplo. Né? Então, assim, você está trabalhando num projeto e se depara com a situação de que você precisa adquirir um determinado equipamento. E você não sabe se compensaria mais comprar esse equipamento ou alugar o equipamento. E, de repente, em uma determinada situação, até mesmo fazer esse equipamento. Né? Então, assim, são coisas que você vai poder analisar as possíveis alternativas e escolher uma delas. A gente vai falar bastante sobre essas decisões de fazer e comprar futuramente em outra área de conhecimento, mas isso envolve custos, então é importante desde já a gente ficar consciente de que se for necessário comprar
alugar ou até mesmo fazer, isso aí vai ter influência nos custos do seu projeto, tá certo? Além disso, as reuniões, né? Já que a gente está falando de planejamento, as reuniões elas são bem normais quando a gente fala toda essa questão de se planejar ou até mesmo replanejar. A gente sabe que durante o projeto mudanças podem e vão acontecer e vai ser necessários replanejamentos. Esses replanejamentos, sempre que ocorrerem, vão ter reuniões, né? Sejam para tomada de decisões, sejam para ver quais as melhores formas de realizar esses replanejamentos. Nesse caso, para planejar o gerenciamento dos custos, essa reunião podem participar dessa reunião o patrocinador do projeto, né? Até porque é ele que está entrando com um investimento, então ele deve estar informado do que está acontecendo, né? Quer saber do que está acontecendo com o dinheiro dele, e qualquer outra pessoa, das partes interessadas, dos stakeholders, conforme for necessário, né? Quando eu digo conforme for necessário, pessoal, se realmente a pessoa precisa ter aquela informação, tá? E aqui eu já faço um gancho com as comunicações do projeto. A gente vai ver que nem todo mundo dentro do projeto precisa ter toda a informação do projeto. Não é questão de não ser transparente, é a questão até mesmo de peso da informação, né? Então tem pessoas que não precisam ter toda a informação do projeto. Então, à medida que aquelas pessoas precisam de determinada informação, elas vão sendo informadas. Se realmente a informação não precisa ser passada para ela, né, não tem por que você, né, gratuitamente estar entregando essa informação a ela, tá bom? Então, nessa reunião específica para o gerenciamento dos custos, podem participar o patrocinador, o gerente do projeto, claro, né? Ele é o gerente, ele tem que estar na reunião, e qualquer parte interessada que tenha responsabilidade nos custos do projeto, tá certo? Isso daí para poderem desenvolver esse plano que está sendo feito, né, nesse processo especificamente. E aí a gente chega nele, no plano de gerenciamento dos custos, né? Esse artefato que é um componente do plano de gerenciamento do projeto, mais um daqueles planos auxiliares que faz parte do plano de gerenciamento do projeto, e como eu já tinha adiantado para vocês anteriormente, ele descreve como os custos do projeto serão planejados, estruturados e controlados, né? Toda a questão do gerenciamento em si. Os processos de gerenciamento dos custos do projeto e suas ferramentas e técnicas associadas são documentados no plano de gerenciamento dos custos. Por quê? Porque quando você for executar aquele processo, como por exemplo, vamos começar a fazer as estimativas dos custos. Como que a gente vai fazer? Meu Deus do céu, e agora? Você tem um plano, né? Você olha no seu plano, como você se planejou para fazer aquilo, claro, você tem que ter um plano para isso. Você vai dar uma olhada de como vai fazer aquilo, pronto. Lá tem as ferramentas, os processos que você vai seguir para poder fazer as estimativas. E isso é interessante, por isso a necessidade de ter um plano a se seguir. Eu acredito que vocês já estão conseguindo entender toda essa lógica, que até mesmo é meio orgânica, né? É uma coisa que faz todo sentido, se você olhar de um ponto de vista lógico. Você se planeja e a partir do momento que você vai realizando as demais coisas, você se baseia naquilo que foi planejado. Tá? Então tem um artefato, no caso o plano de gerenciamento dos custos, que vai te dar essas informações quando você precisar delas, tá certo? Por isso que é importante ter um documento que tenha essas informações, ok? Algumas informações que são importantes que tenham no plano de gerenciamento dos custos, certo? Não são todas, porque todas, se você for olhar qualquer template de um plano de gerenciamento de custos, você vai ver que tem bastante informação. Quando eu mostro aqui, pessoal, são as informações, algumas principais, alguns pontos chaves, né? Não quer dizer que não tenha outros, tem vários outros pontos. Eu só coloco aqui alguns, porque senão também ficaria muito longo, né, os slides, né, a questão dos slides em si. E eu não quero colocar tanto texto assim para sobrecarregar ninguém, né? Então, assim, algumas informações que você vai encontrar lá. Nível de precisão, nesse caso, no que diz respeito às estimativas que vão ser feitas, certo? Então, como assim? Né? O grau em que as estimativas dos custos vão ser arredondados. Essas estimativas das atividades, né, vão ser realizadas. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Mas o grau em que as estimativas vão ser arredondadas para cima ou para baixo. Não é para não ficar trabalhando com números quebrados, por exemplo. Né? Então, tipo, quando você estabelece, por exemplo, determinada estimativa deu R$ 100,49. Então, para não ficar trabalhando com números quebrados, vamos arredondar para 100, né? Então, arredondou um pouquinho para baixo, ao invés de R$ 100,49, arredondou para 100. Ou a estimativa deu R$ 995,59 e a gente arredondou para cima, né? Fechando em 1.000. Isso, pessoal, né? Nível de precisão das estimativas, tá? Isso daqui vai ser trabalhado por você como gerente no seu projeto. Isso daqui não é uma regra, tá? Inclusive, aqui a gente pode fazer uso de quê? Né, de um importante ativo de processo. O template do documento, até o template você pode utilizar, né, já tendo o template pronto, mas eu estou falando especificamente de lições aprendidas. Como se já tiver
né, conhecimento de projetos anteriores, né, e que você possa utilizar, deu certo naquele momento, pode se trazer para utilizar agora. Então, se trabalhou em um outro projeto, né, e no momento que você estava planejando os custos, o nível de pressão você trabalhou dessa forma e deu para trabalhar tranquilo, pode se aproveitar daquela informação. As lições aprendidas, elas estão ali para serem utilizadas quando, né, forem necessárias e adequadas para serem utilizadas. Então fica a dica aí, tá? Mas assim, o nível de precisão é isso, é o grau em que as estimativas vão ser arredondadas para cima ou para baixo, né, no que diz respeito aos custos dentro do seu projeto. Outra informação importante, unidade de medida. São as unidades que vão ser utilizadas nas medições durante, né, o controle dos seus custos, né, durante o gerenciamento dos seus custos. Então, por exemplo, horas, dias ou semanas, quando você estiver falando de tempo, inclusive essa medição a gente falou também na gerência do cronograma, tá? Isso para o tempo, né, horas, dias ou semanas. Quando for para quantidades, por exemplo, você pode fazer uso de metros, litros, toneladas, dependendo do que se está trabalhando, dependendo do projeto que está sendo gerenciado. Né? Então, são as unidades, elas ficam, né, desde lá desse plano, ficam padronizadas como é que elas vão ser utilizadas, em que formato que vão ser utilizadas para realizar as mais diversas medições que vão ser feitas. Tá? Limites de controle. Aí, limites de controle, a gente também falou, né, meio que falou de algo semelhante na gerência do cronograma. Né? Então, o que são esses limites de controle? Limites de variação para monitoramento do desempenho de custos. Podem ser especificados para indicar uma quantidade de variação combinada a ser permitida antes que alguma ação seja necessária. Então, é aquilo, pessoal, é aquele limite que você permite, por exemplo, um determinado custo para uma determinada atividade ultrapassar, né, antes que você entre com uma solicitação de mudança, por exemplo. Então, você está percebendo que determinada atividade ela está ultrapassando os custos delas, mas ainda está dentro desse limite aceitável, porque você já tinha meio que previsto que isso poderia acontecer. Isso daí a gente vai falando, mas principalmente quando estiver falando das estimativas. Então, isso você meio que já previa que poderia acontecer. Agora, se ultrapassa esse limite, né, esse limite de controle, por isso esse nome limite de controle, certo? Aí sim, você vai ter que agir para controlar, porque aí, né, isso daí pode desencadear um efeito negativo dentro do seu projeto, tá certo? Então, assim, algumas informações que vão ter no seu plano de gerenciamento dos custos, podem existir outras, mas essa daqui eu fiz questão de trazer para informar mais vocês, tá bom? E, basicamente, o processo de planejamento e gerenciamento dos custos é isso. Eu digo basicamente, pessoal, mas na prática não é só isso, né? Na prática tem a vivência real da coisa, tem vários aspectos que vão ser observados, tem a questão de realmente estar com um plano, observando aquele valor, sabendo as atividades daquele projeto e como aquele valor vai ser utilizado para essas atividades, tá bom? Beleza? Então, com isso a gente fecha o planejar o gerenciamento dos custos, o primeiro processozinho aí da gerência dos custos, e a gente pode partir, agora que a gente tem um planejamento bem feito, agora que a gente tem um documento informando como a gente pode fazer as estimativas dos custos, a gente vai partir então para estimar esses custos, tá bom? Então, o próximo processo, estimar os custos do projeto. Então, pessoal, né, o que é feito nesse processo? Pelo próprio nome você consegue ter uma ideia, ainda mais se a gente lembrar, né, da gerência do cronograma, que a gente também teve a questão de estimar lá na gerência do cronograma, só que no caso era estimar a duração das atividades. O que a gente vai fazer aqui? Estimar os custos dessas atividades, né, das atividades para a realização do projeto em si. Então, nada mais é do que desenvolver uma estimativa dos recursos monetários necessários para executar a atividade do projeto. Os recursos monetários, a gente está falando do dinheiro do projeto. Então, esse é o momento que o gerente vai observar as atividades, a duração dessas atividades para poder estimar esses custos. E como é que você vai partir para fazer uma estimativa? Já estava meio que dando a dica. Você vai ver, por exemplo, quanto tempo vai durar uma atividade, o que vai ser necessário para aquela atividade. Quando eu falo necessário, eu falo de pessoas, de equipamento. Aí você pensa, esse equipamento já está disponível, vai ter que ser necessário comprar ou alugar. Isso daí já é custo, incorridos dentro do projeto, vão ser gastos. Tá? As pessoas, já tem as pessoas na equipe, vai ser aberto um processo seletivo, vai ter que contratar um novo pessoal, vai ter que contratar uma equipe, terceirizar esse serviço. Tudo isso, pessoal, vocês conseguem perceber que é dinheiro envolvido,
tá? Então, toda essa questão do tempo e dos recursos necessários, né, devem ser levados em consideração para estimar os custos das atividades, tá certo? Então, as estimativas devem ser refinadas durante o decorrer do projeto para refletir detalhes adicionais conforme esses detalhes se tornem disponíveis, né? Então, assim, você tem a estimativa, lembrando, a estimativa, eu costumo dizer que é como se fosse, é um chute, a gente tenta dar a estimativa correta, a gente pode se aproximar, mas também pode passar bem longe, tá? Claro que o objetivo não é esse, a gente quer sempre ter a estimativa mais exata, é por isso que a gente fica sempre observando, né, esses detalhes adicionais que podem ir aparecendo durante o decorrer do projeto, e esses detalhes adicionais podem ser, por exemplo, algum risco que realmente aconteça, você tinha previsto, mas que realmente aconteceu, e isso daí pode, né, modificar as suas estimativas. Então, é importante você fazer as estimativas, e quando eu falo de estimativas, eu tanto falo dos custos como também as do cronograma, né? E tem outras estimativas que a gente vai falar em outras áreas de conhecimento, mas especificamente falando as estimativas do custo, você faz ela e fica observando aquelas estimativas, porque se novos detalhes aparecerem no decorrer do projeto, pode ser que essas mudanças, essas estimativas sofram modificações, tá? A precisão da estimativa de um projeto ela vai aumentar conforme o mesmo progride no seu ciclo de vida. A precisão, né, é o acerto daquela estimativa. E como é que ele vai aumentar? Porque você vai estar bem envolvido no projeto, você já vai estar meio que amaciado em relação àquilo que está acontecendo dentro do seu projeto, né? O movimento lógico dentro do seu projeto. Então, a tendência é que no decorrer do projeto a sua precisão nas estimativas aumentem, né? E provavelmente no começo pode ser, né? Depende, são casos e casos. Não tem como a gente dizer que com todo o projeto vai acontecer assim ou assado. Pode ser que desde o começo você já tenha muita precisão nas suas estimativas, ainda mais se você já for um gerente de projeto com bastante experiência, já trabalhou em vários projetos semelhantes, né? Mas pode ser que no começo as suas estimativas não sejam as mais precisas possíveis e na medida do decorrer do projeto, isso daí, essa precisão vai melhorando, tá bom? Mas, lembrando mais uma vez, todas as modificações que podem ter influência dentro do projeto em si vai ter que ser feita com base na solicitação de mudança, né? Essa solicitação de mudança que vai ser aprovada ou não e seguir para implementação, tá certo? Então, assim, estimar os custos é isso, né? Dá um chute para ver se acerta. Aquela atividade vai custar quanto? E isso para uma atividade, você vai ter que fazer isso para todas as atividades dentro do seu projeto. E aí todas as atividades a gente já tem, por quê? Porque a gente já obteve elas em outros processos de outras áreas que a gente viu anteriormente, né? Então você tem, né, além da EAP que está disponível, porque já foi feita, partindo-se do pressuposto que você já tem a EAP e também o cronograma, você tem o material necessário para fazer essas estimativas. Custos que devem ser considerados em relação a quando a gente vai estimar, né? Então, dentro do seu projeto, você tem que pensar que existem vários tipos de custos. Por exemplo, existem custos variáveis, que, como o próprio nome diz, variam com base em quê? Com base no trabalho que é realizado. Como, por exemplo, custos de equipamento e material. Vamos supor que é um projeto de construção de uma casa. E aí vai precisar de tantas sacas de cimento. Então, né, você tinha previsto que ia precisar de número X de sacas, mas na realidade precisou de mais. É um custo que vai estar variando porque vai estar comprando mais material para aquilo. Tá certo? Ou mesmo licenças de software para o desenvolvimento do sistema que está sendo feito naquele momento, né? Varia de acordo com o trabalho realizado. E existem custos fixos, né? Como, por exemplo, custo fixo é que não vai ter alteração independente da produção, né? Independente da quantidade de sacos de cimento, independente da quantidade de licenças de software que você vai ter que adquirir, né? Isso daí são variáveis, né? Custos fixos, como, por exemplo, aluguel do local onde se está trabalhando, né? Se a empresa ela está ocupando um local, né, específico para aquele projeto, isso é um aluguel, né? Isso daí é um custo, né? E está diretamente ligado ao projeto em si, né? Eu mesmo, quando eu estava trabalhando em empresas, né, teve um projeto específico que foi necessário contratar uma nova equipe e dentro da empresa onde a gente trabalhava não tinha mais espaço, então foi alugado, né, um galpão para que esse projeto pudesse ser realizado por essa nova equipe lá, né? Então, assim, teve esse custo
que era fixo, porque foi um bom tempo que passou alugado aquele local para a realização daquele projeto. Né? E esses custos, né, eles podem estar diretamente ligados ao projeto ou indiretamente ligados ao projeto em si. Né? Pode ter custos que estão ligados a vários projetos ao mesmo tempo, mas pode ter custos que estão ligados diretamente ao seu projeto unicamente, tá bom? E daí apenas uma observação importante para vocês saberem, né, que tipo, você realmente tem que pensar em todos os custos que vão ter influência no seu projeto, porque você tem aquele valor que está lá no termo de abertura e você vai trabalhar com base nesse valor, né, para cobrir e ter o dinheiro necessário para todos os custos do seu projeto, lembrando que não dá para você gastar todo aquele dinheiro só com o projeto, porque não sobra nada, né, como, por exemplo, não vai ter lucro nenhum, né, lembre-se desse detalhe. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Estimar os custos, né? A gente está estimando, então a gente ainda está planejando, né, toda a questão do orçamento, toda a questão do dinheiro que vai ser gasto nas atividades. Então, faz parte do grupo de planejamento, né? Principal benefício, definição dos recursos monetários necessários para o projeto, ou seja, definição do dinheiro que vai ser utilizado, né, dentro do projeto. Mais especificamente para cada atividade é essas que compõem um pacote de trabalho. Certo? Então, estimar os custos é necessário para estabelecer o orçamento, que é o processo que vem após isso. Tá certo? Temos as suas entradas, ferramentas técnicas e saídas. Nas ferramentas técnicas, a gente vai ver algumas que foram utilizadas, algumas técnicas de estimativas que foram utilizadas na gerência do cronograma. Né? Então, só que naquela ocasião era para determinar duração de atividade, né? Duração, tempo. E aqui é técnica que a gente vai utilizar para estimar os custos para aquelas atividades. Certo? Então, assim, vocês vão ver algumas coisas que não vai ser mais novidade, né? Porque a gente falou delas anteriormente, tá bom? E como saídas, uma vez que o processo é estimar os custos, é lógico que a gente tem que ter as estimativas desses custos feitas, tá? Então, vamos lá. Como entradas, né? O plano de gerenciamento do projeto sempre trazendo aí alguns componentes que vão ter influência, né? Especificamente nesse caso, para estimar os custos, e nele a gente pode citar o plano de gerenciamento dos custos. Por que o plano de gerenciamento dos custos? Porque é aquele documento que foi, né, obtido no processo anterior e que tem as informações de, por exemplo, quais métodos que você vai utilizar para as suas estimativas, basicamente, né? Além de outras informações que podem te auxiliar nesse momento também. Plano de gerenciamento da qualidade. O que o plano de gerenciamento da qualidade tem a ver com estimar os custos? Vocês vão ver como faz todo sentido. Certo? O plano de gerenciamento da qualidade, que a gente vai ver quando estiver falando da gerência da qualidade, né? Ele descreve as atividades e os recursos necessários, só frisar aqui para vocês, atividades, certo? E recursos necessários para a equipe de gerenciamento do projeto alcançar os objetivos de qualidade definidos para o projeto. Então, assim, se vão ter atividades, né, necessárias para atingir a qualidade, e essas atividades são realizadas por recursos, certo? Investimento que vai ter que ser feito nessas atividades, nesses recursos, para que essas atividades sejam realizadas de forma adequada. Né? Então, o plano de gerenciamento da qualidade já te dá a indicação, né, de alguns valores que você vai ter que gastar investindo em qualidade dentro do seu projeto. Tá certo? Dentre outras coisas, isso daí. Como eu falei, para estimar os custos do seu projeto, você vai levar em consideração vários aspectos. Tá certo? A gente vai ver também que tem alguns documentos do projeto também que vão ter bastante influência, e como a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, vou deixar chegar lá. A linha de base do escopo, né, a influência dela é porque basicamente ela te traz o escopo, tem, né, a EAP e os pacotes de trabalho, eu já tinha falado anteriormente, que vão te auxiliar, né, nessas estimativas. Além disso, né, existem outros componentes que também vão auxiliar. Ó. Beleza. Outras entradas, documentos do projeto. Que documentos podem influenciar nesse momento aqui? Requisitos de recursos, registro dos riscos, né? E o registro dos riscos, como é que eles influenciam? O registro dos riscos, pessoal, são incertezas, né? E você tem que pensar nessas incertezas. Incertezas, né? Por quê? Porque são coisas que podem ou não acontecer durante o seu projeto. Por isso que é incerteza, é incerto. Pode, mas pode ser que não aconteça. Tá? Então, se pode acontecer, você já pensa que pode acontecer e já se planeja para caso aconteça. Porque caso aconteça um risco, você vai ter que agir para controlar aquele risco, né? O impacto daquele risco, se ele for um risco negativo. E com certeza isso vai ter dinheiro investido para você lidar com aquela situação. Né? Então, o registro dos riscos tem bastante influência em relação a isso. Por quê?
né? Contém detalhes de cada risco do projeto que foi identificado e as respostas necessárias para lidar com aquele risco. Registro das lições aprendidas e cronograma do projeto. O cronograma do projeto está na cara, que é porque tem as atividades e as durações das atividades, né? Registro das lições aprendidas, como, por exemplo, o que deu certo em projetos anteriores, ou até mesmo fases anteriores, para estimar os custos, para realizar qualquer estimativa, e que você pode utilizar agora com base nessas lições que já foram aprendidas anteriormente. Tá certo? Além de documentos do projeto, fatores ambientais e ativos de processos também podem influenciar nesse momento de estimar os custos. Tá certo? Então, assim, né? As entradas, a gente sempre sabe que as entradas elas vão ser processadas com base nas ferramentas e técnicas para fornecer as nossas saídas. Então, essas são as entradas, né? Algumas informações que vão ter que ser processadas pelo gerente e pela equipe dele para dar as estimativas. E vamos então partir para as ferramentas que podem ser utilizadas para realizar essas estimativas. Opinião especializada, né? A opinião do especialista. Estimativa análoga. Como eu tinha falado para vocês anteriormente, a gente já viu isso daí na gerência do cronograma. Então, a estimativa análoga, ela trabalha com comparações, né, com projetos anteriores, projetos semelhantes, né, projetos anteriores que tenham sido semelhantes, porque aí vai ver, né, o projeto anterior teve basicamente as mesmas atividades que esse projeto vai ter, foram estimados dessa forma, foram estimados com esse custo. O que a gente pode aproveitar dessas estimativas desse projeto anterior, né? Mas tem algumas observações para que você utilize ela. Tá? Ela, por ser apenas comparativa, não existe tanto investimento assim, ela é mais barata em relação a outras estimativas, mas ela só realmente funciona se forem projetos realmente semelhantes. E mesmo se forem projetos realmente semelhantes, né, muito pode ter mudado no cenário, né, mundial de uma época de um projeto anterior para o atual. Então, mesmo que sejam semelhantes, algumas coisas podem ter mudado, as estimativas podem não ser tão precisas hoje em dia quanto eram naquela época, né? Com a atualização aí, né, os preços, né, que sofreram alteração, etc, etc. Várias questões que devem ser consideradas. Então, você sabe que a estimativa análoga é feita com base em comparações, então, o processo tem que ser semelhante, o projeto tem que ser semelhante, tá? E você vai ter que verificar se realmente, né, como é que foi a modificação, né, principalmente dos preços em relação àquela época desse projeto semelhante para o atual, tá certo? É isso. Conta com opinião especializada, como está colocando aqui. Então, é isso, pessoal. Estimativa análoga, né, faz comparação com outros projetos. Lembrando, projetos semelhantes, né, só vai funcionar se realmente forem projetos semelhantes. Se forem projetos totalmente discrepantes um do outro, é bom nem utilizar porque não faz muito sentido, tá certo? Estimativa paramétrica. Estimativa paramétrica também foi falada na gerência do cronograma, né? Também é uma estimativa utilizada, né, para estimar a duração das atividades, mas por quê? Porque é uma técnica que utiliza a relação estatística entre dados históricos e outras variáveis. Então, é aquela que vai realizar cálculos matemáticos, né, com base em algumas variáveis, para dar possíveis estimativas. Né? Ela tende a ser mais exata, porque trabalha com cálculos matemáticos, tá certo? E tende a ser um pouco mais cara por causa disso também, tá bom? A estimativa bottom-up, né, de baixo para cima, também é uma estimativa que foi utilizada na gerência do cronograma, né? Então, como é que ela funciona? Né? De baixo para cima, né? Se a gente olhar para a EAP, quem é que está embaixo? Né? A EAP tem os pacotes de trabalho, que são os níveis mais baixos. Esses pacotes de trabalho, eles são quebrados nas atividades do projeto. Então, o que você vai fazer? Né? Você meio que vai estimar atividade por atividade e vai agrupando essas estimativas até chegar no valor dos pacotes de trabalho. Né? Então, envolve a estimativa dos custos de pacote de trabalho individuais ou das atividades individualmente, com um nível mais baixo de detalhes. Obtém estimativas detalhadas ou definitivas, porém é mais cara devido ao tempo que você vai estar utilizando para fazer essas estimativas. Mas claro, pessoal, você tem que fazer as estimativas, né? Você só tem que ver quais as melhores técnicas que você vai utilizar. Pode fazer uma combinação de algumas técnicas, né, das técnicas que você tem à disposição. Você pode ver com base nas lições aprendidas quais as que têm dado certo no projeto, tanto no atual como em projetos anteriores semelhantes. Tá certo? Então, assim, bottom-up, de baixo para cima. Você vai pegando atividade por atividade, vai estimando e agregando esses valores até chegar nos valores do pacote de trabalho. Isso vai ser importante
Principalmente para quando a gente for fazer a definição do orçamento, porque aí você já vai ter os valores dos pacotes de trabalho e vai conseguir fazer o orçamento do projeto como um todo, tá certo? Mas isso daí é coisa para outro processo que a gente só vai falar depois, tá? Então, estimativa bottom-up, estimativa de 3 pontos, estimativa de 3 pontos, mais uma que a gente já viu anteriormente. Ela trabalha com base em 3 cenários, nesses 3 pontos diz respeito aos 3 cenários, né? O cenário mais provável de acontecer em relação aos custos, né? O gasto do dinheiro, o cenário mais otimista e o cenário mais pessimista. Então, você utiliza desses 3 cenários para fazer uma estimativa. E aí você pode fazer de 2 formas. Ou você faz uma média aritmética, né, que a gente conhece como uma distribuição triangular, ou você faz utilizando a distribuição beta. Qual é o diferencial da distribuição beta? A distribuição beta, pessoal, como ela considera, né, o cenário mais provável, então ela adiciona um peso a mais para esse cenário mais provável. Por quê? Porque ele é o mais provável de acontecer, normalmente. Então, para tentar se gerar uma estimativa ainda mais precisa, estabelece esse peso de 4 para o cenário mais provável. E aí, né, faz as devidas somas e a devida divisão. Ok? Estimativa de 3 pontos, a mesma lógica seguida lá da gerência do cronograma. Utiliza os 3 cenários e você pode utilizar tanto a distribuição triangular ou a distribuição beta, sendo que a beta, né, trabalha com esse peso a mais para o cenário mais provável. Tá certo? Outras ferramentas e técnicas de análise de dados, e alguns que você pode utilizar: análise de reservas e custo da qualidade. Análise de reservas, pessoal, eu já tinha meio que mencionado ela anteriormente quando a gente falou sobre a gerência do cronograma. Tá? Eu falei na ocasião, tinha as reservas de contingência e as reservas gerenciais, e não especificamente nessa, provavelmente na próxima parte da videoaula, sobre essa área de conhecimento, a gerência dos custos, a gente vai especificamente focar nessas reservas, né? Nas reservas de contingência e nas reservas gerenciais. Tá bom? Então, análise de reservas, né? O que ela contempla? Então, a inclusão de reservas de contingência para considerar os custos das incertezas. Lembram quando eu falei de incertezas? O que são as incertezas? Riscos que podem acontecer durante o seu projeto. Tá? Então, você vai fazer estimativas pensando em algo que pode dar errado durante a execução das atividades do seu projeto. Porque se esse algo der errado, você vai ter, né, uma reserva para considerar o peso daquela incerteza, o peso daquele risco. Tá certo? Então, isso é o que a gente chama de reserva de contingência. É uma reserva a mais, um dinheiro a mais que você coloca na sua estimativa, já pensando que algo pode dar errado. Certo? Então, você vai estimar já pensando que algo pode dar errado. E aí, isso, né, fazendo um link lá para o plano de gerenciamento dos custos, né, entra em relação ao limite de controle. Então, essa reserva a mais que você está considerando na sua estimativa, né, para controlar aquele limite. Se ultrapassar esse limite, vai ter que ser tomado ações drásticas, né, vai ter que ser feita solicitação de mudança. Então, assim, quando você realizar suas estimativas, você se planeja meio que com uma gordurinha, né? Porque se algo der errado, você utiliza aquela gordurinha, aquela reserva de contingência que você como gerente pode utilizar para a realização, né, para comportar aquele risco, para aquilo que foi previsto que poderia acontecer e que realmente aconteceu, tá certo? As reservas de contingência são custos estimados que devem ser usados a critério dos gerentes para lidar com eventos previstos, mas não garantidos que podem afetar um projeto. O que a gente chama de desconhecidos conhecidos. Então, as reservas de contingência, elas tratam esses riscos que a gente chama de desconhecidos conhecidos. Como assim? Então, por exemplo, a gente sabe que durante um projeto, vamos lá, a gente falando especificamente do projeto de software, foi combinado uma determinada entrega de tantas funcionalidades. Né? Essas funcionalidades, né, ao final do prazo, percebeu-se que elas tinham sido codificadas, mas não estavam dentro do aceitável. Então, vai ser necessário um retrabalho, tá? Para corrigir aquilo. Tá? Então, assim, sabia-se que isso poderia acontecer, o retrabalho. Agora, não se sabe a frequência e nem a quantidade de retrabalho necessária. Então, assim, retrabalho vai acontecer. É um risco que provavelmente vai acontecer dentro do seu projeto. Mas você não sabe a quantidade exata de retrabalho até que ele aconteça.
É por isso que a gente diz que é um desconhecido conhecido. A gente conhece que vai ser necessário retrabalho, mas não sabe a quantidade e nem a frequência desse retrabalho dentro do projeto. E esse retrabalho vai exigir investimento, vai exigir dinheiro dentro do seu projeto, tá certo? Para isso você tem as reservas de contingência que podem ser utilizadas. Lembrando, você faz a estimativa, né, contemplando essa reserva de contingência, né? Mas se passar daquilo, é o caso do limite de controle. Aí você vai ter que realmente solicitar uma mudança, porque está saindo dos eixos, tá certo? Então, análise de reserva. Você vai sempre ficar analisando as reservas de contingência que você tem para lidar com essas incertezas, ok? Custo da qualidade. Isso está bem relacionado com o plano de gerenciamento da qualidade, que é a entrada desse processo, certo? Por quê? É o trabalho adicionado ao projeto para executar atividades planejadas no que diz respeito à qualidade. Então, é aquilo que eu falei, né? Lá quando estava fazendo referência ao plano de gerenciamento da qualidade. Toda atividade e recurso necessário para tratar as questões de qualidade, ou seja, da conformidade do que está sendo desenvolvido com os requisitos para garantir a qualidade do projeto, vai ser necessário investimento para garantir essa qualidade. Então, esse custo da qualidade é algo bem relevante para o seu projeto. Né? Que é a lógica que você queira um projeto de qualidade. Então, vai ter atividades que realmente vão exigir investimento para garantir a qualidade do seu projeto. Tá certo? Além disso, outras ferramentas e técnicas, sistema de informação de gerenciamento de projetos, né, aquelas ferramentas automatizadas que eu já falei para vocês até sobre elas, que podem ser utilizadas e vão te auxiliar nessas estimativas, porque pode automatizar alguma coisa ou outra. Técnicas de tomada de decisão, né, como por exemplo, decidir qual a melhor estimativa ou quais as estimativas que vão ser utilizadas para quais as técnicas de estimativas que vão ser utilizadas para estimar os custos, né? Então, tomada de decisões pode ser utilizado para esse aspecto aí. Isso tudo, pessoal, para a gente chegar nas saídas, né? E a primeira delas é as estimativas dos custos das atividades. Nada mais lógico num processo que se chama estimar os custos. Então, as estimativas de custos incluem avaliações quantitativas dos custos prováveis necessários para concluir o trabalho do projeto e também valores de contingência, né? Valores de contingência que a gente já tinha falado, né? Quando você está estimando, você tem que levar em consideração esses valores de contingência para assumir riscos identificados e reserva gerencial para cobertura de trabalho não planejado. E aí surge a reserva gerencial. A gente, como eu falei, a gente vai falar mais sobre esses dois aspectos no processo que a gente vai ver a seguir, tá certo? Mas você tem que levar em consideração que no seu projeto pode acontecer riscos, esses riscos negativos ou riscos positivos. E caso um risco negativo aconteça, ele pode ter um impacto muito grande e que pode exigir muito dinheiro investido para resolver esse problema, né, o impacto desse risco. Então, tem esses valores que podem ser tratados, né? Tem as reservas de contingência, essas estão a cargo do gerente, tanto que ele pode estimar isso nas estimativas das atividades, né? Dos custos das atividades, e tem a reserva gerencial. Essa reserva gerencial é uma reserva muito bem guardada que nem o próprio gerente tem acesso. Se precisar gastar esse dinheiro da reserva gerencial, tem que falar com seus superiores, né? Tem que solicitar os seus superiores informar a necessidade daquilo para poder utilizar, né? Então, assim, devido a essa especificidade, a gente vai detalhar melhor no processo a seguir, tá? Que é no caso do orçamento do projeto, que aí engloba tudo mesmo, tá certo? A base das estimativas, né? Todo documento, né? Tudo aquilo que deu respaldo para você obter as suas estimativas. Então, documentação que serve de apoio para as estimativas, como por exemplo, documentação de como a estimativa foi desenvolvida, de quais restrições conhecidas, indicação do nível de confiança daquela estimativa e etc. Então, é meio que um complemento das suas estimativas, dando o respaldo de qual foi a fonte de como você obteve aquela estimativa e como você obteve ela, tá certo? Então, né, estimar os custos tem como saída as estimativas, a base das estimativas e também atualizações nos documentos do projeto, se houver necessidade. E esse documento do projeto, né, pode envolver o cronograma, né, alguma atividade que precise ter sido alinhada, a questão da duração dela, quando você foi conferir quanto é que ia custar para a realização daquela atividade, etc. Tá certo? Então, basicamente, as três saídas do processo de estimar os custos: estimativa de custo, base das estimativas e qualquer atualização nos documentos do projeto. E isso, tá, encerra esse processo de estimar os custos. Então, lembrando mais uma vez,
Você tem que levar em consideração os vários tipos de custos dentro do seu projeto, sejam eles variáveis ou fixos, a duração das atividades e os recursos necessários para aquela atividade. Quando eu falo de recursos, eu falo de pessoas, falo de equipamento e material, tá certo? Porque isso vai ter influência nas estimativas e também qualquer risco que possa acontecer e que tenha sido identificado, né? Quando eu falo risco que possa acontecer que tenha sido identificado, é para contemplar aquilo que a gente chama de reserva gerencial, quer dizer, reserva de contingência, certo? A reserva de contingência é aquela gordurinha que você já estima pensando que algo pode dar errado. Só que tem uma outra situação que a gente vai tratar posteriormente, que é quando acontece um risco que você não tinha previsto, mas aconteceu, e devido a isso você vai ter que utilizar dinheiro para tentar resolver aquela situação. E como você não tinha previsto esse risco que poderia acontecer, mas ele aconteceu, aí sim você vai ter que acionar os seus superiores, né, para utilizar do orçamento do projeto. Então, o orçamento do projeto é o que a gente vai conhecer no próximo processo, tá bom? Só que isso a gente só vai ver na segunda parte da videoaula. A gente vai parar por aqui, né? Esses dois processinhos que estão faltando, determinar o orçamento e controlar os custos, a gente vai ver na segunda parte da videoaula. Então, é aquele momento de você ir tomar seu café, né? Dar uma pausa, tomar o seu café, vai lá, volta e a gente se encontra na próxima parte da videoaula. Até já!